Salve, senhores! Tudo certo? Parte 5. Voltamos de Big 11. Vamos pra action. Última mão, a gente tinha parado nesse 8-10 off. Mais spot. 7 fold. 5-7. O cara tem 10 blinds. Dá pra abrir, dependendo de quem for na Big Blind. Se for um cara bem passivo, mas muito passivo. A gente olha o stats, ele parece mais ser regular em 21 mãos. Então, a gente folda mesmo? O cara tem 20 blinds abrindo aqui da UTG, eu tô no meio da mesa, tem um monte de gente por falar ainda, então vamos foldar esse As2 suited sim. Se fosse no Big Blind, no botão daria pra jogar. Mas também não seria o fim do mundo foldar também por estar jogando contra um cara de 20 blinds. Easy open. Eu fui pra um check call. Daria pra CBtar também, esse cara vai ter alguns ases, ele tá pagando em posição, ele vai ter umas Broadways e alguns suited connectors e alguns pocket pairs. Eu não tinha tanta informação dele, mas pelo que eu tinha, ele parecia ser mais um regular do que um recreativo. É interessante ter a gente CBtar aqui, porque a gente já faz ele largar todas essas Broadways e negar essa equidade dele. E também evita que a gente seja blefado. Acaba simplificando a linha. Faz ele largar as Broadways, não faz ele largar o Pocket Pairs, mas faz ele largar a Suite de Connectors. Mas também jogar de check call também é uma opção. Justamente por ele ter bastante as também. Tem todos os as suited aqui. Ele pode estar dando call. Vender check, ele não betou. Ele pode ter dado check sim com algum as suited também. Porque talvez ele não tenha 3 streets de valor. Mas eu já acho que a maioria das vezes ele vai betar com algum as suited. Justamente por ser 2 e tem algumas combinações aqui, tipo tem flush draw, tem algumas brocas e 2 pontas, principalmente no range do Big Blind. Então já é interessante ele extrair dessas mãos. E também se proteger, né? Tipo, se o Big Blind tiver 4 e 8 suited, já é uma broca. O Big Blind pode acabar acertando. Então quando ele dá esse check, ainda mais contra 2, já é um pouco mais difícil ele ter esse as. Então eu fui para um outro check call. Interessante, poderia ter betado já, mas não é o fim do mundo também dar esse check call, mas eu já prefiro bem mais o bet. Porque tem a possibilidade dele dar outro check, né? E não querer blefar. E daí se ele tiver, sei lá, 8-9, 8-9 suite, de 9-10 suite, de 10 valete suite, ou qualquer Broadways, ainda tem uma chance dele ganhar no River. E eu puxei a mão. Ele tinha 4-4. Se ele desse outro bet River, já ia ficar numa situação complicada. Ele pode ter algum flush draw dando esse betzinho baixo. Mas o ponto é que aqui ele betou 1/3. Entendeu? Se ele tem algum asa, ele vai betar pelo menos uns 4.200 aqui. Entendeu? Porque ele já deu check flop, então ele não tem necessidade de querer ficar mascarando esse as com size baixo. Tipo, ele pode já vir no turn com certeza com size mais baixo, até porque eu dei double check também. Justamente para esse desse meu 7-7, ele pode vir com size mais alto. Não precisa vir com esse size mais baixo. Então, teria muito river aqui que eu daria segundo call. Justamente por achar que ele não tem o as. Mas talvez nesse 9 aqui eu não desse um segundo call se ele viesse com uma bomba, porque daí acertaria o flush draw dele. Ele poderia estar betando no turn. E uma das mãos que ele poderia ter no range dele seria 7 e 8 suited. Que são os dois principais draws, né? Que ele vai betar no turn. E esses dois principais draws acertaram. Só que eu tenho par de 7. Então eu tô diminuindo a combinação dele ter 7 e 8 suited no range dele. Então eu ficaria numa decisão difícil. Mas talvez eu desse call.
Eu teria que avaliar bem melhor, mas seria uma decisão bem complicada no river. Eu foder aqui. 8 suíte de ok da UTG. O cara chovou aqui do hijack, quase 15 blinds, não dá pra pagar. Easy 3bet, passou. Um open um pouco mais loose, mas é ok. A gente só não vai abrir o botão, tipo, dá pra abrir muita mão, assim, no botão. Tipo, dá pra abrir, tem situações que dá pra abrir 80% do range. Mas normalmente a gente vai abrir em torno de 60%. E se tiver uns cara mais chato, daí a gente bate pra uns 50%. E se tiver dois regular bem agressivo, que tribetam bastante, dão bastante check raise, e aí a gente passa a abrir um mínimo de 40%, mais ou menos. Mas isso quando deep stack. Contra stacks mais curtos, nosso range vai ficar um pouco diferente. Mas, no geral, se não forem muito agressivos, a gente pode manter esse padrão de abrir 60% do nosso range. Então eu abri o 7-10 off. É um pouco mais... É meio loose já, mas é bem ok ainda. Também restiu. Abri do hijack, já é posição final. Esse cara aqui era mais tendencioso, pelas informações que eu tinha, a ser regular. Ele era um 14 VPP, 11 pré-flop raise em 56 mãos, com 8% de tribet, então parece bem mais ser regular, e ele vai ter um range amplo ainda de restil com essas... Acho que ele tem o quê? 18 blinds aqui? Contra o hijack, que eu abro bastante coisa do hijack, então a gente vai ter que pagar. Ele tinha parte 6, ok. Hold. Aí, legal. Essa mão não vai ter uma jogabilidade muito boa no pós-flop. Então, um 5 e 6, um 7 e 8, 8 e 9, 9 e 10 já seria bem ok da check, mas essa aqui ainda dá pra jogar de raise e tentar simplificar a ação e já puxar no pré-flop. E se a gente não tá puxando no pré-flop, como a gente tá sendo agressor, a gente vai se betar muitas vezes e vai passar. Contra esse cara em específico é um pouco tenso, porque ele é bem agressivo. Na amostragem que eu tenho dele. Mas ainda é ok. Justamente por ele ser bem agressivo, ele vai agressivar no pós-flop. Já que eu não puni. Então vai ficar bem complicado jogar o pós-flop. Às vezes. Então assim eu acabo sendo agressor e a minha vida. Ele foi de check call, esse board não é muito bom. Porque ele vai estar fazendo isso com Broadways, muitas vezes. E com talvez alguns suite connectors também. Daí se ele tem 8 e 9, ele já tem duas pontas. Broadways conectou tudo, né? Mas ainda é ok se betar. Aqui eu faço ele largar... Porque eu vou ter bastante Broadway também. Punindo, né? E... eu faço ele largar os As Suited. Talvez algum Rei Suited que ele possa ter também. Tipo... Rei 6 Suited, Rei 7 Suited. Rei 8 Suited. São mãos que ele poderia ter adotado essa linha. E por eu ter bastante Broadway também, eu vou querer CBtar bastante coisa aqui ainda. Tem sentido eu CBtar, né? É um board bem molhado. Eu CBtaria sempre meus valetes aqui, então se eu der só check, eu tô basicamente dizendo pra ele que eu não tenho valete, então ele pode, por ele ser um cara agressivo, ele pode vir com muito bet turn e bet river e fazer eu largar qualquer coisa que eu tenha. Então a gente CBeta, felizmente passou. Eu nem tô olhando, porque eu tenho 5 aqui, né? Tipo, foda-se o 5. Não vou conseguir chegar no river até o river com esse 5. (14) são 30 blinds. Essa mão aqui dá pra dar win, vou falar pra vocês. Verdade. Contra um stack de 30 blinds,
a gente pode jogar de chove reto. Tipo, quando for um cara que abriu do botão e ele é bem agressivo, que ele abre bastante coisa do botão, até 30 Big Blinds a gente pode chovar rei, dama off, as, valete off, chovar reto, né? 6-6, 7-7, 8-8. Bem tranquilo. As 10 suited também. Isso dá, tipo, das piores, né? Então. Ah, dá pra chovar também 5-5, 4-4, 3-3, 2-2. Tô viajando. Qualquer par aí tu pode mandar, bem tranquilo. Isso contra o botão, né? Contra o cutoff, aí eu mandaria 6-6 mais. Até 30 Big Blinds. Mas aqui já começa a ficar um pouco mais complicado chovar isso aqui, porque eu tô gigante e tem um cara gigante aqui do meu lado. E. Aí já começa a ser meio bosta. E dá esse chove. Eu acabei tribetando. O que é ok? É ok jogar só de call também. Que vamos supor que eu tribeto aqui e ele me dá o win por ser um cara bem agressivo também. Ele já me bota numa situação bem complicada e meu rei dama tem uma equidade bem boa ainda no pós-flop. E se eu jogo só de call também, eu tô mantendo todas as damas e os reis fracos no range dele. Ele tá abrindo rei 2 suite demais aí. E se eu tribetar, eu faço ele largar essa mão. Então quando acertar o rei, eu posso extrair bastante coisa dele. Dama também, ele tá abrindo qualquer dama suited também. Então é mesmo raciocínio. Então seria ok jogar de call, não é o fim do mundo tribetar. Ele deu call aqui, a gente vai CBtar com certeza, um board bem seco. CBtar range aqui. Se tivesse quadra D7 eu CBtaria, se eu tivesse full house eu CBtaria. E justamente porque eu vou querer CBtar todos os meus bluff. CBT, ele deu call. É um board seco, já não tem tanto draw. Ele tá me pagando. Eu acho que os pocket pair dele chovariam. Pré-flop, né? Ele tem tipo 2-2. E 8 e 9 suited, 9 e 10 suited ele pode ter aqui, que seriam esses dois draws. E só isso. Só tem isso de draw. Então quando ele tá me dando call aqui, eu acho que ele pode ter um as high, tipo um as suited. Se ele tem as e 8 suited, por exemplo, ele pode ter. Ele pagaria. E os próprios sets, né? 6 e 7 suited, 7 e 8 suited. E valetes, que ele tem. Bastante valete. Ele pode estar dando esse call com valete rei off. Não dá pra descartar o as valete, que talvez ele tenha dado uma coxinhada e não quis chovar. Valete 10 suited, valete 9 suited, ele pode ter também. Então, eu já acho que eu tô perdendo. Não vou ir pra segundo barril. Ele betou... Eu acabei pagando. É que ele betou um size muito baixo, né? 7,700. Ó, a Tel aqui, que ele tem um 7. Betou 7,700 no board 7 bala. Mas é uma cara de blocking bet, né? É aqui que contra esse size dele eu ainda tô ganhando desses dois straights dele. Que ele poderia ter. 8 e 9 suited, 9 e 10 suited. E às vezes eu vou acertar meu rei e minha dama e vou acabar puxando e ganhando do as high dele. Enquanto que ele betou menos de 25% aí, eu não vou conseguir foldar. Ainda vou ter uma certa equidade pro river. É, agora ficou bem bosta. Chovou easy fold. Cara, com certeza ele tinha o 7 aqui, cara. 7,700 no board, 7,7. Ele olhou o 7, pá, que size eu vou fazer? 7,700. Isso é uma tell, hein? Isso acontece com alguns jogadores. Que eles estão com 7 na cabeça e acabam escolhendo esse size aí. Todos folds padrões. Odeio, ok. Tô no small blind, bem tranquilo. 8,7, abri. Tô abrindo bastante coisa no botão, tô gostando disso.
E tem que abrir mesmo o botão. Os caras não defendem o que eles deveriam no flop. Quando eles derem call no pré-flop, a gente vai se betar no flop e vai passar muitas vezes. Quando eu não se betar, os caras não dão check raise com a quantidade de mãos que deveriam também. Então eles vão jogar mais passivamente, vão jogar só de call. Daí muitas vezes no turn vai vir uma carta boa que vai favorecer nosso range. Normalmente vai ser uma carta alta, a gente dá outra segunda pedrada e passa. Em suma é isso é o resumo do poker, em suma. Ah, o Small Blind acabou pagando, isso é meio ruim. Ele tem um range mais forte, ele... não tinha muita mão dele, não dá pra dizer se ele era regular ou recreativo, mas... Se for irregular, é um irregular aparentemente fraco. Tem umas stats estranhas. Eu fui pra um C-Bet. É ok C-Betar e é ok da Give Up também. Porque ele vai ter muita Broadway aqui, que não vai foldar. Tipo, qualquer Broadway dele tem algum tipo de conexão, nem que seja broca. Ele tem um monte de As Suited, ele pode até ter uns Ases fracos aqui. Tipo, pode estar fletando As e 8 off. E também ele tem uns Pocket Pairs. E eu acho que nenhuma dessas mãos aí folda pra minha C-Bet. Porque eu tenho um range muito amplo do botão, entendeu? Até se ele tiver par de 6... Porque eu tenho um 7 aqui, eu não vou falar par de 7, eu diminuo a frequência. Um par de 6 talvez não esteja foldando ainda pra essa minha C-Bet. E eu tenho 8, 7, então eu tô diminuindo a frequência dele ter suite de connectors, que as combinações de suite de connectors dele seriam 6 e 7 suited, 8 e 9 suited, 7 e 8 suited. Então eu tô com duas cartas que diminuem bastante a frequência dele ter essas mãos. Então não vai passar muito essa minha C-Bet, não. Era até melhor ter dado fold. Fold não, ter dado give up. Se a gente for parar pra pensar bem nesse range. Só que o ponto é que quando eu C-beto um terço, a quantidade de vezes que tem que passar pra ser lucrativo é mínima. Por isso que eu acabo C-betando. E pode ser que venha algum turn que me favoreça e eu consigo dar outra pedrada, mas... É bem over aqui, porque eu também não tenho quase nenhuma equidade no turn, né? Quase nenhuma carta me ajuda. 3, não muda nada. Desistimos, bem tranquilo. É, isso aí. Desistimos. É, As e 2 suited. Bem tranquilo. É melhor nem ter se betado mesmo. Foldei aqui. Ace 7 off. Fold, easy. Ó, isso aqui é um ponto bem legal, ó. Se eu tenho 5 e 7 off, eu vou gostar muito mais da call se eu tivesse, vamos supor, uma mão bem bosta que eu não pagaria. 5 e 9 off. Tá, eu não pagaria. Mas seria melhor dar call com esse 5 e 9 off do que com esse dama 5 off. Por quê? Porque esse cara que abre um monte de Broadway e esse cara pagando em posição tem um monte de Broadway. Então, todos eles têm bastante dama no range deles e são damas com kickers sempre melhores que os nossos. Entendeu? Então, quando eu acertar a dama, eu tô numa situação bem ruim. E daí esse cara que tem bastante Broadway, esse que também tem bastante Broadway, então eles estão meio que diminuindo a frequência de Broadways no baralho. Então os boards têm uma chance de sair um pouco mais com cartas baixas. Então é legal a gente dar esse call aqui em multi-way pot com umas cartas mais baixas. Então vamos fold. Abrir, nosso parceiro deu call de novo. Chatinho. Com certeza eu vou se betar aqui, porque ele tá dando call do botão contra o cutoff. Ele tem bastante as, tipo, ele tem todos os as suited, né? Não dá pra dizer que ele tem todos os as suited, porque uma parcela deles poderia estar jogando de tribet, mas... Vamos ele dizer que ele tenha muitos as suited, ele vai ter ases off também, ele pode ter dando esse call. Tipo, as 10 off, as 9 off, as vala off, ele pode ter, talvez, que não quis tribetar. Eu, por exemplo, não tribeto as valete off contra o cutoff, a não ser que eu queira tribetar pra pagar o all-in do cara. Por que eu não tribeto as valete off contra o cutoff? Porque o cutoff tem um range muito fraco, um range muito amplo. Então eu acabo tribetando coisas piores. Eu tribetaria um as 9 off, um as 8 off. E estaria dando call com as 10 off, com as valete off. Isso usualmente. Justamente porque o cutoff tem um range muito fraco e quando ele acerta o as, esse meu kicker aí vai estar detonando o range dele. Mas, de qualquer forma, ele ainda tem todos os brothers, tem aquele suite de connectors.
que são boa parcela do range dele. Então, eu ia querer CBtar bastante por bluff aqui. Então, eu vou acabar CBtando por valor também. Mesmo com as intermediário, que eu não tenho 13 streets de valor. Porque eu vou estar tomando float, ainda numa certa frequência. Então, a gente CBeta, ele deu call, e agora eu dou check. Perfeito, velho. Por que eu gosto disso? Essa jogada é muito legal de fazer. Porque, como a gente CBeta bastante coisa, a gente tem bastante bluff no nosso range, no turn a gente vai acabar tendo que desistir muitas vezes. Então a gente pega nosso melhor as, não, nossas mãos fortes também, às vezes com top pair, e acaba jogando de check pra jogar da mesma forma que a gente jogaria com os bluffs. Porque você tem que cuidar, quando vocês blefam bastante, isso contra regulares, né? Contra recreativo tu faz o que quiser, porque o recreativo mal vai saber ler o que tu tá tendo na tua mão. O recreativo vai olhar pras cartas dele, vai olhar pro board e foda-se. Agora regulares vão pensar um pouco mais. E contra jogadores um pouco mais pensantes, a gente tem que pensar como o nosso range tá sendo construído contra eles, né? Então, se é um tipo de situação que tu tem... que tu blefa bastante, tu vai ter que pegar mãos boas também e jogar da mesma forma que tu jogaria com os bluffs, pra te não ser lido. Entendeu? Então vocês veem que eu dou bastante C-bet, assim, com coisa nada a ver, mas às vezes eu pego umas mãos medianas, eu também dou C-bet e jogo da mesma forma que eu jogaria se eu tivesse com os meus bluffs. Aí ele deu check também aqui, quando ele dá esse check turn nesse board seco, eu acredito que ele tem algum tipo de valor. Então vai ser... não dá pra descartar um rei 7 suited dele, então ele pode ter um rei 7 suited. 7-8 suited, 7-6 suited, mas 7-8 suited já é um pouco mais difícil dele ter porque eu tenho um 8 na mão. E 5-6 suited, ele pode ter sim. Pegou o 5 agora, tá dando check. Pocket pairs. Alguns também. 8-8 é difícil ele ter porque tem um 8, mas ele poderia ter 6-6, poderia ter 9-9, mas eu acredito... ele pode sim jogar de check e também alguns ases mais fracos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Esse 7 aqui agora é uma bosta, né, velho? Os principais mãos que ele vai ter vai ser um as ou um 7 quando ele dá um call nesse board bem seco. Ele pode ter rei dama off também aqui, que achar que o rei dele é bom. Então... aqui eu estaria indo pra um check call. Meio triste já, mas com certeza daria esse check call. E acabei puxando, ele tinha 5-6 suited. Legal. Bem jogado da forma dele também. Se ele betasse turn, um terço ali também pra fazer... pra negar minha equidade seria ok. Porque eu vou ter bastante Broadway, né? E, tipo, toda parte do meu range que não acertou alguma coisa tem 2 overs acima do 5. Então, muitas vezes eu vou acabar acertando elas no river. Então, é interessante ele pegar e fazer uma aposta no turn pra fazer eu foldar essas coisas. O vídeo tá com 23 minutos, vamos parar por aqui. É isso aí, então, gurizada. Encerramos a parte 5. Em breve eu lanço a parte 6. Não esquece de me seguir lá na Twitch também. Deixa o like, comenta no vídeo se tu curtiu. Se tu não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever para se manter sempre atualizado. E até o próximo vídeo. Abraço.